Olá, meu amigo, minha amiga, minha aluna, meu aluno, ou também aqueles profissionais que têm interesse sobre o direito eleitoral e sobre propaganda eleitoral. Acabou que uma aula que deveria tratar de um assunto tornou-se praticamente um mini curso sobre propaganda eleitoral. Isso é bom, porque pelo número de visualizações e pelo alcance que tem dado as nossas videoaulas, tem demonstrado que o conteúdo é um conteúdo que tem auxiliado tanto os estudantes para concurso, quanto também aqueles que têm interesse também de advogados, né, ou operadores do direito que queiram saber um pouquinho sobre esse tema tão recorrente em provas de concurso público, sim, mas também que é usado em período eleitoral como base para aquilo que pode e o que não pode realizar como propaganda eleitoral. Então, sem mais delongas, para não deixar o vídeo longo, né? Meu nome é Pablo, sou servidor público da Justiça Eleitoral e estou aqui auxiliando os estudantes em direito para estudarem um pouquinho sobre um tema que é bem recorrente e é bem cobrado em provas de concurso público, que é o tema de propaganda eleitoral. E hoje nós vamos tratar especificamente de propaganda em bens. Então, sem mais delongas, vamos lá tratar sobre propaganda eleitoral em bens públicos. O que é isso? Primeira coisa que a gente já faz aqui de forma bem didática é saber como isso é cobrado em prova de concurso público. Então, caiu na prova do TJDFT para juiz a seguinte assertiva: sobre bens públicos, para a fixação de propaganda, analise a assertiva abaixo e diga se está certo ou errado. A lei eleitoral proíbe que se faça propaganda em bens públicos, os quais considerados para fins eleitorais, conforme previsto no Código Civil. Analisa a questão aí, pense direitinho, o que você acha? Tá certo ou tá errado? A princípio, assim, você faz uma leitura bem rápida, assim, passou aí. Tá certo. Vamos ver? Está certo? Tá errado. Tá errado. O artigo 37 da Lei 9.504 fala bem assim: nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertence. Então, nós temos no direito administrativo aquilo que é os órgãos cessionários, né? Os permissionários, eu não vou adentrar aqui, que é uma aula de direito administrativo, né? Ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viaduto, passarela, ponte, parada de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada, é proibida a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes e bonecos assemelhados. Aí no parágrafo 4º fala: os bens de uso comum para fins eleitorais são assim definidos pela Lei 10.406, que é o Código de Direito Civil, e também aqueles que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estágios, ainda que de propriedade privada. A assertiva está errada, a gente voltando lá. Por quê? Porque fala que
basta os bens contidos no Código Civil, e a própria Lei 9.504 diz que, além dos bens do Código Civil, esses elencados também são considerados bens públicos e eles não podem conter propaganda eleitoral de qualquer espécie, inclusive igrejas, né? São bens em teses particulares, mas as igrejas não podem, de forma nenhuma, veicular propaganda eleitoral. Atenção! Bens de uso comum para fins eleitorais são aqueles a que a população em geral tem acesso: feira, cinema, clube, templo, ginásio, estádios, clínicas, ainda que de propriedade privada. Não é só o conceito de civil que vale, mas também há uma interpretação extensiva do que é bem público, segundo a Lei 9.504, e cuidado com essas pegadinhas, que, como eu mostrei lá, a prova exigia que bastava os bens públicos elencados no Código Civil, e como nós podemos perceber aqui, não é verdade. Tem os bens que a Justiça Eleitoral, que a Lei 9.504, melhor dizendo, elenca como bens também públicos. Eu trouxe uma pequena jurisprudência do TSE, que o mais importante seria: para fins eleitorais, os estabelecimentos comerciais, lojas, comércios, equiparam-se a bens de uso comum. E, por determinação do artigo 37, é proscrita nesses ambientes a veiculação de qualquer propaganda, de qualquer natureza, como a distribuição de material gráfico de publicidade, seja de caráter transitório duradouro. Então, o TSE já tem jurisprudência pacificada sobre o tema, então não basta os bens públicos ali relacionados na justiça, no Código Civil. Então, importante julgado aqui, né, do relator ministro Edson Fachin. Mas e a propaganda em árvores e postes? Se vocês tiveram um pouquinho de percepção, verificavam que essa resposta aqui é muito fácil de ser dada. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como muros, cercas, tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause danos. Então, eu colo um santinho num poste, numa árvore, não pode. Não pode. E aí vem o artigo 37, relatando aquilo que eu já falei, né? Que poste, sinal de trânsito, viaduto, nada pode ser pichado, colado, rua. Já tive que ser acionado em pichação de ruas, né, que a gente teve que cessar a propaganda irregular. Então, a interpretação, no caso, é mais extensiva, no caso de bens públicos. Então, caiu também na prova de promotor de justiça de Goiás. É vedada a veiculação de qualquer propaganda, inclusive pichação, inscrição à tinta, tal, e assemelhados nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viaduto, passarelas, paradas. É o que eu falei, a assertiva está correta. A súmula, gravem essa súmula, que ela pode cair no concurso de vocês. A retirada da súmula 7 do TSE fala: a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa. Então, vamos lá. Tem uma propaganda numa casa particular ou bem particular, qual seja. A
gente foi notificado, a justiça foi notificada, retirou a propaganda, só que a retirada não basta para excluir a multa que consta no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504. Mas e os bens particulares? Aqui nós tratamos de bens públicos, e aí, como eu disse, há uma interpretação extensiva sobre o tema, mas e na minha casa? Como é que pode? Como é que funciona? Como que isso é cobrado? A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, está querendo a resposta certa, deve ser espontânea, mas não gratuita, podendo ser paga pelos partidos políticos desde que incluída. Vamos continuar. É expressamente vedada por lei por prejudicar a igualdade entre os candidatos. Deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço por essa finalidade. Deve ser espontânea, mas não gratuita, podendo ser paga. É permitida livremente, com ou sem pagamento de forma espontânea ou provocada em virtude do direito de propriedade. Não. Não pode ter pagamento. Então, letra C, deve ser espontânea e gratuita, sendo vedada qualquer tipo de pagamento em troca disso. Então, a propaganda em bem particular, ela tem que partir do eleitor, no caso. Ele que quer, eu vou colocar lá uma plaquinha, vote fulano, né, sem que isso seja pago. Então, o artigo 37, parágrafo 8º, diz: a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para essa finalidade. Ficou entendido? Pode, tem alguns limites, mas tem que ser gratuita e espontânea. Não pode ser paga. Então, o que não pode? No bem particular. Não pode ter troca em dinheiro, tem que ser feita espontânea e gratuitamente. Não é permitida a justa posição de adesivos se a dimensão total extrapolar meio metro quadrado. Então, nós temos aqui uma condição para essa propaganda acontecer, qual seja, ela tem que possuir meio metro quadrado. Ah, Pablo, mas eu coloquei uma placa de meio metro quadrado aqui, mais outra aqui, mais outra aqui, mais outra aqui, eu estou cumprindo a lei. Não. Você está fazendo o que a gente chama de efeito outdoor. E aí é proibido. Então é só uma propaganda de meio metro quadrado. Todos os demais instrumentos de propaganda que não sejam adesivos plásticos são proibidos. Então tem que ser um adesivinho lá, né, de meio metro quadrado no bem particular. O que pode? É permitido o uso de adesivo plástico em automóveis e caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda o quê? Meio metro quadrado. Então, a ministra Luciana Lócio apreciou a questão e disse, na sua ementa, né, propaganda irregular, metragem superior, limite legal, efeito visual outdoor. Eu falei, não pode ter o efeito outdoor. É cabível a aplicação de multa quando a propaganda justaposta ela cria o efeito outdoor. A retirada de tal propaganda não afasta a aplicação de multa. Então, aí, pode ter multa, pode ter propaganda, desde que meio metro quadrado, inclusive em carros, né, veículos particulares, bens particulares, porém, não pode ter justa posição, porque vai caracterizar aquilo que nós chamamos de efeito outdoor. Camisetas, bandeiras e bonés e chaveiros, pode? Eu coloquei, né, duas figuras bem antagônicas aí, só para provocar vocês mesmo, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar, mas é uma forma provocativa.
o que pode? É permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas ou outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de sua preferência, né, por partido, desde que não tenham sido distribuídos e confeccionados pelo candidato ao comitê. Ou seja, essa, essa camiseta, essa bandeira, esse dístico, ele tem que ser fabricado pelo próprio eleitor. É permitida a entrega de camisas a pessoas que exerçam a função de cabo eleitoral. Sim, os cabos eleitorais, como eles são contratados para realizar propaganda, sim, né, durante o trabalho, desde que não contenham elementos explícitos de propaganda, restringindo-se ao quê? A logomarca, ou seja, do partido, ou o nome do candidato. Não pode ter nada além disso, tá bom? Então isso aí pode. E o que é que não pode? A confecção, utilização e distribuição realizada pelo comitê de campanha ou candidato com a sua autorização. Às vezes o candidato autorizou durante a campanha eleitoral. Essa vedação também vale para quaisquer outros bens materiais que possam proporcionar. Então, brindes. Antigamente o pessoal adorava ganhar camisa de político, lembra? Pra você dormir. Só ia dormir com a camisa de político. Né? Distribuir como se fosse uma espécie de brinde. Né? Você te dá um brinde aqui, você ganha uma camiseta, você vai poder dormir. Hoje isso é proibido. Né? Se o eleitor quiser confeccionar por si mesmo, pode. Mas o candidato, infelizmente, não pode. Artigo 38, independe da obtenção de licença municipal, autorização, a veiculação pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes, é aquilo que eu falei. Frise-se, não depende de licença. Os adesivos que tratam caput poderão ter a dimensão máxima de quê? 50 centímetros por 40. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto os adesivos microperfurados, aqueles que, né, a maioria de vocês já devem ter visto, né, que o motorista consegue visualizar lá fora, até a extensão total do para-brisa traseiro. E em outras posições, até a dimensão acima fixada. O cara não pode plotar o carro todo, que vai virar um outdoor ambulante. Entendeu? Então, geralmente, o que é permitido é aqueles adesivos microperfurados, ou então os adesivos mesmo colados na lateral, né, do carro ou na traseira, desde que respeitados os limites, né, que constam na Lei 9.504. Julgado importante. Propaganda irregular, bem particular, efeito visual único. Justa posição de placas que excede 4 metros quadrados. Multa eleitoral, ainda que regularizada a propaganda. É irregular justa posição de propagandas eleitorais menores, quando no conjunto essas ultrapassam 4 metros quadrados, independente se ladeadas, intercaladas por espaços vazios. Conforme o entendimento do TSE, a regularização da propaganda, ou seja, a retirada de tais adesivos, não afasta a multa. Então, quem fizer isso vai ser multado por propaganda irregular. E como é que isso foi cobrado em prova? Sobre a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, analise a assertiva abaixo e considere certa ou errada. Deve ser espontânea e gratuita a propaganda eleitoral em bens particulares, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Tá certo, né? Foi o que nós acabamos de tratar. Então, finalizando mais uma aula sobre propaganda, sobre bens, nós teremos, né, outra aula que nós vamos tratar especificamente de um tema polêmico. Já adianto para vocês, ó, fazendo spoiler, é polêmico. O retorno, como diz, o retorno de Jedi.
que vai tratar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, mais conhecido como Fundão Eleitoral. Ele está no 9.504 também, e provavelmente vai ser cobrado em provas de concurso, então nós teremos mais essa nova aula, né? Lembrando, mais uma vez, encarecidamente, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, isso dá relevância para nós, comente, fala se tá bom, tá ruim, a dinâmica não tá legal, não tô gostando, a gente também tem um feedback, tá? Aguardo vocês na próxima aula, bons estudos. Até a próxima.